Correção da atividade 26.1. De volta do passeio da casa dos avós, Nanda e Nara estavam ansiosos para rever os amigos, contar as novidades e também retomar as atividades. Logo na primeira aula, a professora de Nando fez uma proposta para a turma. Para cada figura, indique uma representação que mostre a relação entre a parte colorida em azul e a figura toda. Então, as figuras eram essas, né? Então, aqui a primeira, 50 centésimos, 1 meio, 0,50 e 50%. Isso aqui tá certo? Sim, né? Por quê? Vamos lá. Então, vamos pensar. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também. Então, se eu quero saber o total, eu tenho que multiplicar 10 vezes 10, né? E aí eu teria 100 quadradinhos, certo? Então, aqui, a metade seria 50, né? Metade de 100. E 100 é a porcentagem total, a quantidade de quadradinhos totais. E aí, simplificando a fração, então, se eu dividir, né, 50 por 100, eu tenho 1 meio, tá? Ou, também, eu tenho 0,50, se eu transformar em número decimal, e 50% a porcentagem, que é a metade, né? Na figura B, a mesma coisa. Aqui eu tenho... A figura, na verdade, ela foi dividida em 4 partes, né? É a mesma quantidade, tá? Então, são 100 quadradinhos, só que aqui tá dividido em 4 partes, se a gente analisar isso aqui, tá? Então, eu tenho 100 partes, né? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Então, eu tenho 25 quadradinhos, 25 sobre 100. Se eu simplificar a figura, né? Então, eu posso pegar 25 dividido por 100, que eu vou ter 1/4. Ou, se eu for transformar em número decimal, eu tenho 0,25 e 25%. Então, 25%, mais 25%, mais 25%, mais 25%, eu tenho 100%, né? Então, seria como se tivesse dividido aqui. Pergunta C. O que você acha das respostas dadas pelos amigos de Nando? As respostas estão corretas, né? Corretas. Eles utilizaram diferentes representações. Então, alguns utilizaram números decimais, outros utilizaram frações, porcentagem, mas todas as respostas estavam certas, tá? No caso da figura abaixo, quais representações você poderia usar? Então, aqui, primeira coisa que nós temos que fazer é fazer a contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também. Então, eu sei que 100% eu tenho 100 quadradinhos aqui, que é o meu total, tá? Mas, não está tudo pintado. Então, se eu fosse representar isso aqui numa fração, como que eu poderia representar? Então, eu poderia, por exemplo, né, se eu sei que aqui tem 10, aqui no caso eu tenho 20, né? 20 centésimos. Ou eu poderia abreviar também, né? Isso aqui eu poderia colocar 2 décimos, né? Se eu quero transformar isso aqui num número decimal, então eu posso dividir 2 dividido por 10, que aí eu tenho 0,20. Ou, se for uma porcentagem, eu tenho, então, aqui eu teria 10%, 20%. Tá ok? Ainda nessa atividade, vocês tinham uma folhinha.
uma atividade extra, né? Que também era para fazer a mesma coisa. Observe as imagens e escreva diferentes formas de representar a relação entre a parte colorida e a figura toda. Então, aqui era a mesma coisa, tá? Então, todos têm a mesma quantidade, né? Todos têm 10 por 10, né? Então, seriam 100 quadradinhos, todas as figuras, tá? Então, a primeira coisa, na primeira figura, essa daqui tá rosinha, né? Eu tenho 10, 20, 30 centésimos, que eu poderia abreviar a fração, né? Então, eu poderia cortar, eu teria 3 décimos. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Ou, se eu fosse utilizar um número decimal, eu teria 0,30, ou eu teria 30%, se eu estiver falando em porcentagem, tá? Então, todos são certos. Aqui, eu tenho 4 partes pintadas, cada uma tem 10, então, eu teria 40 centésimos. Se eu quiser abreviar, eu posso colocar 4 décimos. Se for número decimal, eu tenho 0,40 ou 40%, se eu estiver falando em porcentagem, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas. Então, eu teria 50 centésimos. Eu posso abreviar, aqui eu posso abreviar até de duas maneiras, tá? Então, eu posso colocar que eu tenho 5 décimos ou 1 meio, tá? Também. Se eu for utilizar a parte decimal, eu tenho 0,50 ou 50%. Todas essas representações estão corretas, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes pintadas. Então, eu tenho 80 centésimos ou 8 décimos. Na forma decimal, eu tenho 0,80 ou ainda eu tenho 80%. Tá ok? Então, essa foi a correção de hoje.